Doutora Lúcia da Costa Ferreira é graduada em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas. A doutora Lúcia da Costa Ferreira atualmente é pesquisadora na Universidade Estadual de Campinas e bolsista em Produtividade e Pesquisa do CNPq. Ela tem experiência em Sociologia, atuando nas temáticas dos conflitos sociais, Sociologia ambiental, ambientalismo, política de conservação de floresta e ação social. Antes de passar a palavra à nossa primeira convidada, a doutora Lúcia, eu já vou apresentar a professora Flávia Luciane Consoni, que é professora livre docente do programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, exercendo atividades de docência e pesquisa. Ela é socióloga, mestre e doutora em Política Científica e Tecnológica, é uma das fundadoras e atual coordenadora do LEV, Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico, é embaixadora da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, curadora do Planeta Elétrico, do Mobilidade Estadão, e coordena ainda o curso de extensão nessa temática pela Escola de Extensão da Unicamp. Tem atuado nos temas de cidades inteligentes e mobilidade elétrica, em parcerias com a GIS, a Agência de Cooperação Alemã, a CPFL Energia e a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Hoje ela é pesquisadora principal também no CPTEM, que é o Centro Paulista de Transição Energética, com financiamento da FAPESP. Seja bem-vinda, professora Flávia. E o professor Carlos Afonso Nobre, que foi um dos autores do 4º relatório de avaliação do IPCC, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Recebeu inúmeros prêmios, não vou citar todos. Tem graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado em Meteorologia pelo MIT. É pesquisador de grande destaque nacional e internacional, tendo atuado como pesquisador no INPA e no INPE, e dentre suas inúmeras funções na gestão e na coordenação científica e de política científica, incluindo aqui a presidência da CAPES, a diretoria do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do CEMADEM, dentre diversos inúmeros outros. Eu destaco também a representação do Brasil no Anglo-Brazilian Climate Observation Studies, a presidência do International Advisory Group, do Programa de Proteção das Florestas do Brasil, Florestas Tropicais, o PPG-7, e membro do High Level Scientific Advisory Panel on Global Sustainability, do Secretariado-Geral das Nações Unidas, e é membro do International Scientific Advisory Panel on Climate Change Adaptation Program, na Holanda. Mais recentemente, tem a presidência do painel brasileiro sobre mudanças climáticas e formulou há 27 anos a hipótese sobre a salinização da Amazônia. Então, eu considero todos os nossos convidados apresentados e já passo imediatamente a palavra à doutora Lúcia, que abre os nossos trabalhos hoje. Obrigada, professora. Tem um botãozinho aqui atrás. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de falar que é uma satisfação estar aqui. Sinceramente, depois de chuvas e trovoadas, ver o trabalho de vocês da comissão, em especial da Leila e da Nery, mas com a tutela da Sônia, que está por trás da cabeça. Então, eu estou me sentindo como se a gente estivesse revivendo, depois de 30 anos, sei lá, AMPAS, revista. Lembra, Roberto? Roberto, ele era o nosso pesquisador principal, o palestrante principal, e ajudou a gente a fazer bolsinha para entregar para os convidados, os inscritos. Então, para mim é uma delícia ver que a gente vai começar uma reunião pesada. A gente vai começar, não, né? Nós estamos no seminário com um tema muito pesado. Nós estamos vivendo momentos em que o indivíduo é tratado como um número, então daí responde com o individualismo, né?
Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico. Mas nós não precisamos fazer um luto aqui em nome disso. Eu acho que a gente tem que arregaçar a manga e trabalhar. É uma satisfação estar aqui com essas pessoas que estão me rodeando. E eu não preparei PowerPoint, nada, porque eu achei que a nossa fala, num evento de pergunta, o que a universidade tem que fazer, né, já. Mas aí acharam que o já era muito forte e botaram 5 anos. 5 anos é já. Nós continuamos sendo já. 5 anos é já, né? Não deixa de ser. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo e que esse evento capturou, é aquela coisa da capacidade de capturar uma cultura que está permeando a sociedade, em alguns lugares com muito medo, em outros lugares fingindo descrença. Então, esse evento capturou muito bem esse momento, que a gente, na universidade, percebe no nosso quintal aqui. Mas, como cidadãos, nós estamos vendo isso em todo lugar. A sociedade, nós estamos vendo, parece que eu estou vendo ao longo do reino de novo, em que tem aquele descontentamento, né? Aquele descontentamento em relação à sociedade. E, como nós estamos chegando ao fim desse encontro, eu acho que eu me sinto mais provocada ainda para dizer que nós não estamos aqui para falar do que nós fazemos ou do que nós iremos um dia fazer. A situação é realmente de emergência, é uma crise profunda na sociedade. Deixa eu olhar aqui, que horas eu comecei. Nós estamos controlando. Obrigado, A gente está controlando. Ótimo. Nós estamos controlando. 5 minutos você me fala? Fala. Eu acho que nós temos que sair daqui, mais ou menos, eu lembrei da AMPAS, no tempo Ox, etc. Não é por acaso, é porque naquele período nós também estávamos vivendo uma pressão da sociedade. Eu lembro que o Hector Liss dizia que a gente era colonizado, a universidade tinha sido colonizada pela sociedade, no sentido de que a ecologia saiu dos institutos de biologia e penetrou a sociedade como um todo. É claro que no início não era a ecologia, a ciência, a ecologia que saiu principalmente dos cursos de biologia. Era uma narrativa em torno de se perceber um sistema complexo, altamente complexo, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ecológico, e dos recursos naturais, etc. Então, eu acho que nós estamos vivendo mais ou menos esse momento. A minha provocação aqui, eu me senti, falei, que bom, eu vou usar esse momento. Eu tinha feito uma preparação para falar da minha pesquisa, da última pesquisa que acabou agora, mas eu não vou deixar de falar. Mas eu acho que eu vou aproveitar esse momento para nos provocar, para pensarmos o que nós temos que fazer já. E o que nós temos que fazer já é buscar soluções que já estão por aí acontecendo no nível da sociedade, no nível dos governos, no nível do próprio meio acadêmico.
o momento que nós estamos super avançados em termos de, mesmo o Brasil, super avançados em termos de ciência e tecnologia relacionada a mudanças do clima, nós temos que sair com o nosso bloco na rua. Descer o Morro da Mangueira, como diz minha amiga carioca. Vamos descer o Morro da Mangueira e vamos, não adianta. Ontem eu amei o Matheus Batistella, porque ele veio e disse, gente, está bonitinho tudo isso, mas nós temos que ficar atentos, porque o agronegócio manda. O agronegócio dá certo, é vantajoso. Eu engato no petróleo. Vai acabar com o petróleo? Bobagem. Se a gente for gastar nosso tempo para acabar com o petróleo ou brigar com o agronegócio, nós vamos morrer. Só que aí vão dizer, as religiões vão dizer que foi o Senhor que baixou na terra e acabou com tudo. Então não dá tempo. Não dá tempo. Nós temos que, como universidade, como cientistas, como técnicos de pesquisa, nós temos que sair correndo atrás do prejuízo. É já mesmo. Não dá para esperar o agronegócio ficar sustentável. Não dá, aliás, apesar que eu acho que eles vão sair antes, na frente. Não dá para esperar a nossa matriz energética ficar mais verde, mais sustentável, sem emissões de carbono, para daí a gente sair para fazer alguma coisa. Não adianta. Eu acho que chega de ingenuidade. Vamos trabalhar com a ideia de que nós temos que fazer para ontem. E a gente tem que aprender fazendo, não tem que primeiro faz curso para formar quadros, não. É urgente é para ontem. E eu vou ficar com esses dois exemplos. A mineração, porque eu acabei sendo seduzida para entrar nesse projeto e achei um projeto de uma riqueza, porque, na verdade, você estudar pequenos mineradores na Amazônia e na África, é você estudar o Brasil, entender o Brasil, porque você tem desde o pequeno minerador que está ali na lavra dos rios, quando o que ele quer bamburrar. Ele não vê a hora de encontrar uma bela pepita de ouro e vender. E aí começa um grande círculo de economia ligada a essa extração de ouro. Não vamos esperar nenhuma mulher ou nenhum homem usar mais ouro. Não vamos esperar porque o ouro é necessário nos nossos equipamentos. O ouro é necessário em todos os lugares. Sempre vai haver mineração de ouro e pedras preciosas. Sobre o petróleo, nós também não vamos acabar com a indústria do petróleo, mesmo porque se nós estamos querendo investir no Mercosul, como é que vai falar contra o petróleo? A Venezuela não entra. Como é que chama? Os gases naturais, os gases naturais, por exemplo, vão continuar sendo não só utilizados, mas vão ter mercado eterno. O que nós precisamos sair na rua para lembrar as pessoas, e por isso que eu gosto que esteja o professor aqui do meu lado, para demonstrar com dados que vale a pena investir em outras atividades econômicas que não aquelas tradicionais. Nós vamos
nós vamos e já estamos nos reeducando, nos reconstruindo nessa crise toda, que já vem de longe, não é de agora. Muita coisa boa está acontecendo no nível da sociedade, que o governo nem sabe. Não sabe nem tem condições de saber. Está cheio de novas... quando você olha o pequeno minerador, ele está ali, não é que ele é tradicional, ele aprendeu aquilo do pai dele, etc. Ele está ali porque vale a pena minerar ouro. Vale a pena porque é uma forma de você enriquecer, bamburrar, como eles dizem. Eles são bandidos? Não, nunca. Não são bandidos, mas eles vão se meter em uma cadeia produtiva que passa pelo banditismo, é inevitável. Eles vão entrar em terras indígenas, já estão lá. E a cadeia de crime por trabalhos ilegais, etc., está lá. Mas você ouve o dono da lavra ou a sociedade que se produz no entorno do garimpo, essas pessoas vão estar dispostas a negociar. Agora, negociar, não adianta pensar que vai negociar internacionalmente, porque, claro, entra dinheiro, nós fazemos parte do mercado. Agora, tem que chegar no nível local também. Saber o que as pessoas querem. No começo era um grupo de antropólogos e a gente, no nosso projeto, a gente tinha ilusão de encontrar o bom selvagem, russoniano. Não era nada disso, são pessoas como a gente. Eles até gozavam, falavam, vocês querem que nós ponhamos a roupa tradicional? Porque aqui a gente anda assim, short, sandália. Mas são pessoas que topam negociar. Agora está na hora de saber o que elas querem, o que elas sonham. Quem são essas pessoas que fazem parte da vida do garimpo? O que elas esperam da vida do daqui para frente? Como não tenho mais muito tempo, eu gostaria de dizer... deixa o Lula que não se meta, a gente tem que saber o que é inegociável. Para mim, é inegociável ir atrás de petróleo na foz do Amazonas. É inegociável. Agora, nós vamos ter que perder a ingenuidade e saber que, como lembrou a Gabriela, quando se fala em negociação de decisões, você tem que pensar que todos vão participar, desde o pequeno minerador até o cara da joalheria na Galeria Lafayette e passando pelo narcotráfico. Então, nós temos que convencer as pessoas que há outras formas de minimizar o impacto das nossas atividades. Mas, acima de tudo, querer ser capitalista e ficar rico de uma hora para outra é uma decisão. Não adianta, nós não vamos esperar essas pessoas não quererem ser capitalistas. Por isso que eu não discuto em termos de direita, esquerda e por aí vai. Eu queria fechar aqui e deixar essas duas coisas. São atividades impactantes que têm sociedades em volta, que têm desejos, têm sonhos e nós temos que dialogar. É mais do que escrever junto, é mais do que botar o nome da pessoa dentro de um artigo. E por aqui eu paro porque eu não quero atrasar o
o horário dos colegas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. Eu já vou passar a palavra imediatamente para a professora Flávia e aproveito esse momentinho aqui de instalação da Flávia aqui para adiantar para vocês que, como o professor Meto não veio, a gente vai ter 15 minutinhos aqui, que talvez a gente possa ser um pouco mais flexível na questão do horário e também teremos um pouquinho mais de tempo para conversa no final, que é importante, que eu acho que ali é que a gente tem alguma chance de expandir um pouco mais o diálogo. Já passo a palavra, então, já vamos começar. Professora Flávia. Já controlando meu tempo. Bom, também quero agradecer aqui o convite, essa oportunidade de compartilhar a mesa com Lúcia, com Carlos Nobel, e dizer que foi um prazer enorme integrar aqui essa equipe, né, a comissão que planejou com tanto cuidado por tanto tempo esse evento e que a gente espera, né, com toda a esperança que a gente saia daqui de fato com propostas mais concretas e mais estruturadas para direcionar aí as ações da universidade. Bem, a minha função aqui, né, é contar um pouquinho para vocês sobre a minha área de pesquisa e que ela dialoga com esse tempo de desenvolvimentismo, de economia circular, e eu tenho já nos últimos 10 anos me dedicado, na verdade, nos últimos 30 anos eu trabalho com indústria automobilística, com pesquisas das mais diversas, e nos últimos 10 eu tenho me focado nesse tema de mudanças climáticas, e aí por que não trazer, né, a indústria automotiva para a gente pensar no papel e no impacto que ela tem no aquecimento global. E é enorme o papel do setor de transporte nas emissões globais de dióxido de carbono, 24% é a média mundial. Se a gente pegar no Brasil, em que nós temos uma matriz energética, uma matriz elétrica mais renovável, o setor de transporte ele amplia ainda mais essa participação. Bom, qual é a solução, né? Aqui todos estão visualizando a eletrificação. Temos a eletrificação como sendo apontada como aquela solução para a gente reduzir as emissões nesse setor de transporte, com várias alternativas mais localizadas. E aqui é importante a gente falar que no Brasil os biocombustíveis têm um papel essencial para a gente fazer essa transição, e o veículo híbrido flex, o híbrido a hidrogênio que a gente tem visto agora com mais frequência por conta da iniciativa da USP, é um veículo elétrico. E qual é aqui, né, como que a gente projeta isso, como que a gente olha para a eletrificação, como ela sendo uma possibilidade de fato para olhar para essas reduções. Se a gente estiver agregando, né, essa imagem aqui, não dá para a gente ter agora meios de transporte movidos a uma energia que não seja uma energia renovável, uma energia limpa. Ainda que nos locais de rodagem a gente vá ter um ar mais limpo, né, e isso tem um impacto para a saúde pública, mas se a gente pensa na questão das mudanças climáticas, nós precisamos avançar para esse tema. E há todo um fetichismo quando a gente olha também, né, para o aquecimento, para os meios de transporte eletrificados, e a gente sempre visualiza automóvel, né? Eu acho que a gente precisa ir além dessa visão e, sobretudo, a gente tem que olhar aqui para o transporte público eletrificado, a gente tem que olhar para as soluções que a micromobilidade está trazendo para os espaços urbanos, né? Para onde que esse debate vai, né? Eu acho que também vale falar que quem puxa esse desenvolvimento tem sido países, tem sido compromissos entre países de atender essas metas globais de redução das emissões, e aí a gente tem comportamentos que cada vez está ganhando mais adeptos, né, de novos países que estão colocando metas para essa zero emissão nos meios de transporte. Sei que não vai dar tempo de vocês lerem com detalhes aqui, mas a gente já tem países se comprometendo com zerar as emissões a partir de 2025 e outros que têm antecipado esses compromissos.
Recentemente também a gente acompanhou iniciativas da União Europeia com esse Green Deal que coloca, né, o prazo de 2035 para banir motor a combustão interna movido a combustível fóssil nos países, né, da comunidade europeia. A gente tem os Estados Unidos ali correndo atrás para não perder, né, o seu protagonismo na indústria automotiva mundial, e esse protagonismo ele está sendo aí ocupado pela China. Então a gente tem ali recursos milionários, sobretudo voltado para a questão das baterias, e nós temos aí reflexos no mercado, né? Esse é um pouco do comportamento de como que esse setor ele tem, enfim, qual é o desempenho dos últimos anos, né? E nós temos aí em menos de 10 anos, enfim, 10 anos, né, em que a gente sai de uma participação de pouco mais de 0,2%, né? Não é nem 1%, é menos de 1%, e hoje já ocupa 13% do mercado global, e isso aqui é só para carros, tá? Para automóveis. Para ônibus esse crescimento tem sido mais lento, mas tem acontecido, e a mesma coisa para a micromobilidade. E este gráfico, ele só traz, né, hoje nós teríamos aí mais de 27 milhões de carros elétricos já foram comercializados, com uma previsão em 2023 que isso chega a 40 milhões, né? Então, como eu disse, são várias as soluções, mas não dá para a gente pensar em descarbonizar o segmento, né, de transporte sem olhar para esse tema da eletrificação. E eletrificação, quando a gente fala, né, enfim, a gente tem aí vários modelos de negócio que são colocados, várias oportunidades, várias resistências também para a gente avançar nisso. E eu queria chamar muita atenção para esse tema das baterias. Eu acho que isso daqui ainda é um grande gargalo para a gente pensar nesse tema de sustentabilidade, né, desse tema de alinhamento com questões ambientais, se a gente não tiver um olhar crítico para o que se representa as baterias dos veículos elétricos. Esse gráfico eu mostro para vocês a evolução ao longo do tempo. Então a gente vê que o quilowatt-hora, né, em dólar, também apresenta um movimento de queda muito significativo ao longo do tempo, né? Ele era acima de $1.000 o quilowatt-hora em 2010 e hoje ele está muito próximo de 120, 130 quilowatt-hora. Os estudos mostram que a hora que a gente tiver uma equivalência de 100 quilowatt-hora, a gente tem preços equivalentes. Bem, baterias, então, ela é, né, um grande problema aqui, mas a gente também tem que olhar para isso, né? As baterias, elas antes delas irem para o seu descarte, aqui que eu acho que entra um pouco da discussão da economia circular, né? Você tem uma vida longa dessa bateria fora do carro. Veja que esse primeiro imagem ali, ela mostra o first life, né? A primeira vida que é essa bateria no veículo, seja no automóvel, seja no ônibus, e é como se a gente tivesse uma bateria de celular, né? Quanto mais a gente usa, menos autonomia o celular tem, menos tempo ele vai parar, né? A gente tem que recarregar. E isso acontece também com o carro. Então, a partir de 75% dessa energia, 80%, ela já vai ter um outro uso, porque ela não vai garantir mais, né, a capacidade de rodagem. Aí a gente vai ter um segundo uso, que costuma aí durar um tempo longo, 10 anos mais, até os estudos estão muito em curso, estudos dentro de universidade, né, depois eu falo um pouco sobre isso, e que a gente passa a ter aí usos estacionários. E por fim, só então é que a gente vai para o processo da reciclagem. Também é um processo em desenvolvimento, né? Já tem aí estudos que mostram que dá capacidade de recuperar de 90% a 95% desses minerais, desses materiais que estão ali na bateria. Então, certamente esse é um problema, porque a gente olha para uma demanda que é crescente por minerais, né? Acho que a Lúcia falou bastante aqui sobre isso, e a gente tem que olhar com bastante atenção as implicações disso, sobretudo para as implicações da população, né, que circunda aí essas regiões. Aqui tem uma imagem
que é de como que a gente tem a extração do lítio. Nós temos aqui na América Latina o triângulo do lítio, né? Argentina, Bolívia, Chile. Como que a gente obtém esse lítio? É por bombeamento da salmoura, né? É por um processo de evaporação, não é um processo trivial, é um processo que traz muitos riscos para o equilíbrio desses sistemas de água, e se isso for rompido, a gente tem a salinização dessas águas e um impacto enorme para as regiões que circundam, né, esse espaço. E nós temos, ao mesmo tempo, todos esses problemas. Nós temos poucas redes de P&D, pouca articulação. Aqui no Brasil também estamos falando muito aqui da região ali de Minas, né, que tem reservas, que já estamos explorando, e eu queria aqui fazer menção, não sei se alguém de vocês chegou a ver, teve uma matéria da The Economist dessa semana e que falava, né, a América Latina pode se tornar superpotência de commodities. Por quê? Porque aqui nós temos cerca de 60% aí de reservas, né, desses principais minerais que certamente vão integrar essa economia do net zero. Ontem tivemos uma mesa que foi fantástica, né, porque a gente sempre olha para a mineração demonizando, né, o agro é pop, né, e a mineração a gente acaba demonizando, mas vamos ter que olhar para ela e tentar levar, né, meios mais adequados e sustentáveis, né? Porque certamente esses minerais eles vão ter um papel importante para as energias renováveis, né? Para a fotovoltaica e para a eletrificação, né? E aí vamos entrar um pouco mais, meu tempo está quase acabando, mas e a universidade, né? O que a universidade está fazendo? Eu trouxe aqui 3 observações em que as universidades estão aí entrando nesse tema. Essas são imagens de ônibus elétrico, temos o nosso da Unicamp, se vocês não andaram, convido vocês a usarem, e aí são inúmeras as pesquisas que são realizadas, né? A professora Carla está aqui, né, com um projeto lindo do nosso busão e vários outros pesquisadores. Isso daqui se chama fazer pesquisa, conhecer a realidade local e formar recursos humanos. Esses 3 ônibus da Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal do Pará têm em comum um aspecto: todos eles estão mudando com uma combinação com o fotovoltaico, com o renovável. Então, acho que isso a gente tem que olhar com muita atenção. Aqui a USP também, essa semana, ela ficou aí na mídia por conta dessa estação experimental de abastecimento de hidrogênio renovável no mundo, usando etanol. Então, nós estamos falando de biocombustível e é uma grande aposta também para a gente reduzir aí as emissões, né? E como que as universidades também se posicionam? Eu acho que a gente precisa trazer mais clareza, né, mais informação e pensar em formar alunos que tenham esse senso crítico em relação a essa problemática, né? E que olhem ali, claro, a gente precisa olhar para a mobilidade muito mais focada, né, no indivíduo, muito mais na mobilidade de baixa emissão, na mobilidade do transporte público. Isso a gente já tem uma lei de quase 10 anos ali que coloca essa centralidade. E na parte, né, que nos cabe aqui de formação de recursos humanos, em cursos. A eletrificação, a mobilidade elétrica, ela ainda tem sido explorada em cursos de pós-graduação, cursos de extensão. Eu mesma aqui na Unicamp coordeno um curso de extensão, já tive mais de 160 alunos que passaram, e é muito interessante se a gente olha para a formação desse pessoal. Olha, eu tenho de 160 alunos, uns 30 vinculações profissionais distintas, o que significa que esse é um tema extremamente transversal, porque oportunidades de negócio, né? Não vou ter tempo para explorar isso, né? Mas são inúmeras, né, que estão ligadas a esse tema. E também algumas iniciativas, por exemplo, o Instituto Federal tem um trabalho muito bacana que é pensar em itinerários formativos
Para quê? Para essas tecnologias de baixa emissão. Então, eles estão desenvolvendo emendas para pensar não só na mobilidade elétrica, né? Eu participei ali para a gente montar essa emenda, mas está pensando em fotovoltaico, está pensando em várias outras, biometano, enfim, como que a gente ensina sobre isso. E, por fim, eu acho que esse é um ponto estratégico, é a gente olhar para a política pública, né? E aí pega um ponto que Lúcia falou, quanto de desinformação, quanto de interesse, quanto de lobby em que a gente presencia, e eu falo isso de carteirinha porque eu estou nesse ambiente desde 2017, tentando dialogar com vários atores, né, e tentando trazer um pouco de direcionamento nesse tema, sobretudo de posicionamento. Também não vou ter tempo para explorar isso, mas se a gente olha, né, para vários países ali no mundo, a gente começa a ter compromissos em descarbonizar os seus meios de transporte, das mais diversas, como eu disse, soluções, né? E aqui no Brasil nós ainda não temos direcionamento nesse sentido. Então, 10 segundos para eu acabar, para os meus agradecimentos, né? E obrigada aí, espero aí só abrir aí o espaço para a gente continuar esse debate. Obrigada, Flávia, pela exposição e pelo magnífico exercício. Você quer sua? Eu quero. Você quer pegar na garrafinha? Pegar. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E o que eu vou falar é do projeto que nós temos desenvolvido, chamado Nossa Mercado 4.0. Mas antes, deixa eu só mencionar, logicamente, eu até diria, felizmente, não é ruim para nós encontrarmos soluções sustentáveis. E o que aconteceu esse ano, né? Nós estamos tendo o ano mais quente do registro histórico e com ondas de calor e ventos sempre na temperatura 36 graus, ano chileno, nunca aconteceu nada parecido no inverno do hemisfério sul. Então, eu acho que isso aí é bom. Até o secretário-geral Ramon Guterres, ele falou um termo que eu acho muito bom. Já tem, né, Paulo, uns 10 anos que a gente chama de emergência climática, mas agora não é mais nem emergência, não é aquecimento global, é ebulição global. O planeta está fervendo. E é muito importante que isso tenha acontecido, porque na COP27 eu já fiquei muito preocupado que começou a ter uma discussão na COP27, inclusive no meio científico, do chamado overshooting. Então, não vamos conseguir mesmo reduzir as emissões na velocidade que precisa para 1,5 graus. Então, deixa, continua emitindo, tem os possíveis esforços, estamos indo, bela discussão aqui da diversificação da frota, tudo. E aí, na segunda metade do século, nós vamos ter tecnologias para remover dezenas de bilhões de toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera. Isso aí resolve todo o problema. E essa onda de calor desse ano, o ano passado, aquela onda de calor na Europa matou 61 mil pessoas. 61 mil pessoas. A maioria acima de 65 anos de idade, a maioria acima de 80 anos. Então, veja bem, Europa, mundo desenvolvido, país desenvolvido. A meteorologia previu toda aqueles dias quentes, previu tudo, e assim morreram 61 pessoas. Então, dá para ver o risco
E, portanto, não vamos aceitar o overshooting. Não podemos aceitar o overshooting. Nós temos que realmente vencer o maior desafio da humanidade, que é realmente reduzir as emissões rapidamente. Vamos conseguir 50% de emissões até 2030. Eu espero que sim, mas é difícil, né? 70% das emissões aqui nos combustíveis fósseis. Mas eu acho que esse é o desafio. E realmente, net zero antes de 2050, o quanto antes de 2040. Por quê? Porque nós vamos vendo que mesmo a temperatura do ano passado subiu 1,15 graus em relação à época de 1850 e 1900. Esse ano deve passar 1,26, 28 graus. Vamos atingir, com essas emissões, nós vamos atingir 1,5 em menos de 10 anos. Então, esse é um risco. Nem com 1,5, olha os eventos extremos que estão acontecendo. Falei da onda de calor, mas é tudo. Bom, seca. Eventos de chuvas intensas. Tivemos o maior número de desastres naturais e chuvas mataram mais de 600 pessoas no Brasil de dezembro de 2011 até o presente. Isso está acontecendo no mundo todo. E nós, de meteorologia, temos meteorologia mudança climática, nós temos dito isso há muito tempo. E o mundo não prestou atenção na ciência, não prestou atenção no IPCC, no nível que devia. Então, só queria mencionar. Brasil, 50% das nossas emissões até 2022 foram desmatamentos, quase todos da Amazônia. E expandiu muito, como vocês sabem, o desmatamento da Amazônia nos últimos anos, até janeiro, eu diria até abril de 2023, depois que realmente começou uma rápida redução, maio, junho, julho. Tivemos boas notícias, né? Redução de quase 43% até julho, uma queda de 66% em relação a 2022. 2022 nós tivemos explosão de desmatamento de julho a dezembro. Não temos que esperar ainda no final desse ano, mas eu estou muito otimista que nós vamos ter pelo menos 50% de queda de desmatamento até dezembro em relação a 2022. Então, a grande pergunta que nós outros sempre fazemos é essa, né? O que nós devemos fazer? Eu estou vendo aqui meus colegas de décadas, de Paulo Artacho, Matheus Batistello, nós criamos, lá nos anos 90, o experimento de grande escala da biosfera, o chamado experimento da LDA. O experimento mais importante da floresta tropical do mundo até hoje, existe até hoje. E esse experimento, ele bateu muito forte demonstrou o que eu tinha proposto lá como estudo científico. Lá em 1990, eu fui o primeiro cientista que falou que se a Amazônia fosse muito desmatada, todo o sul da Amazônia viraria um ecossistema degradado savânico. Não, a floresta não podia manter, porque a estação seca chegaria a ser 6 meses ou mais. Isso foi uma projeção lá de estudos com modelos climáticos, mas era uma projeção. O experimento LBA não deixou nenhuma dúvida, não é mais projeção. O risco está aqui. A Amazônia está na beira do precipício, do ponto de não retorno. Todo o sul da Amazônia, nós, climatologistas, a gente fica muito preocupado, eu não sei se todo mundo percebe, mas o risco gigantesco é a estação seca estar 4 a 5 semanas mais longa. Sim. Vocês imaginam que a estação seca ficando uma semana mais longa por década? Isso é gravíssimo. Eu, quando faço palestra de mudança climática, eu faço a comparação. Quais os 2 lugares onde você mais vê mudança climática do mundo? É o Ártico, 4 graus mais quente, e a Amazônia, 4 5 semanas mais longa. A estação longa na Amazônia não está ficando mais longa só por causa do aquecimento global, mas é também e principalmente por causa do desmatamento. A floresta recicla, a pastagem recicla muito menos água que a floresta. Na estação seca, a floresta evapora 4,5 litros de água por metro quadrado. A pastagem, 1,5, um terço. E é essa água muito reciclada na estação seca que faz a estação chuvosa começar mais cedo. Então, isso é tudo que a ciência hoje sabe, o experimento LBA demonstrou. Na convenção, na cúpula, agora, semana passada, na Belém,
Uma das coisas que mais me chamou a atenção na cúpula, logicamente todos nós nos frustramos, os 8 países amazônicos não concordaram em zerar o desmatamento até 2030. Os países amazônicos não concordaram em parar de explorar petróleo e gás natural. Mas, por outro lado, teve um dado muito relevante. Foi a primeira vez que os 8 países concordaram em dizer que a Amazônia está muito próximo do ponto norte. Essa é a mensagem da ciência. Então, fiz uma longa introdução aqui, me desculpe, mas é para dizer por que nós precisamos realmente buscar alternativas sustentáveis para a Amazônia. Então, eu tive a minha carreira inteirinha, até 2016, muito trabalhando na Amazônia, com parceiros aqui, estão aqui os dois, Paulo Artacho, Matheus e vários outros cientistas, todos nós mostrando esse risco. Aí, quando eu me aposentei do INPE, eu falei, puxa vida, eu preciso agora trabalhar um pouquinho na busca de soluções. E, então, assim, é muito distante totalmente da minha carreira, mas eu falei, deixa eu agora trabalhar. E aí nós criamos o projeto Amazônia 4.0, que é como você demonstrar que você pode trazer a indústria 4.0 para dentro da Amazônia, como é que você mostra o valor do conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais, como você traz junto esses dois conhecimentos para trazer inovações tecnológicas que demonstrem o enorme valor dessa nova bioeconomia, a gente chama sócio-bioeconomia, de floresta em terra e Rio Fluido. Esse é o nome dessa nova sócio-bioeconomia. Nós lançamos o painel científico para a Amazônia, lançou agora, lá na cúpula, um policy brief que exatamente falou do potencial dessa sócio-bioeconomia de floresta em terra e Rio Fluido. Então, o projeto Amazônia 4.0, que eu vou brevemente falar o que nós estamos fazendo, é demonstrar a possibilidade, a viabilidade dessa nova sócio-bioeconomia de floresta em terra e Rio Fluido. Então, nós criamos isso a partir de 2018, a pandemia nos atrapalhou bastante, mas aí voltamos a desenvolver no pós-pandemia. E nós temos vários componentes nesse projeto. Um deles nós chamamos de laboratórios criativos da Amazônia. É construir laboratórios que são pequenas biofábricas, mas que elas demonstrem o valor da bioindustrialização deles, né? Não preciso nem dizer isso aqui para vocês todos. País desenvolvido é país industrializado. País de classe média é país industrializado. Então, o Brasil se desindustrializou demais por décadas. Agora o governo federal tem uma política de e neoindustrialização. Então, essa é a ideia. Trazer o potencial da biodiversidade, da sócio-biodiversidade na Amazônia, agregação de valor. Então, nós construímos já o primeiro laboratório, que é a da cadeia Cacau e Cupuaçu, já levamos o laboratório lá para Santarém. Vamos começar agora, em setembro, a capacitar muitas comunidades. Vamos capacitar depois uma comunidade de 10 produtoras de Cupuaçu, para fazer o chocolate, cacau, chocolate, e depois comunidade quilombola, o Jumiri, para fazer chocolate de cacau, e comunidade ribeirinha, Acará e Ocará, para fazer chocolate de cacau. Eles todos são produtores de chocolate e eles produzem, não sei se vocês sabem, mas na Amazônia tem, aqui o Matheus entende isso muito melhor que eu, mas tem mais de 1.200 variedades de cacau, variedades. E sabe quem construiu todas essas variedades? As grandes cientistas indígenas, as mulheres. Na horticultura das mulheres, milhares de anos, elas foram criando as variedades. Então, a espécie é o cacau. Mais de 1.200 variedades. E essas comunidades todas têm diferentes variedades. Então, agora eles vão aprender a isso. Então, conseguimos, felizmente, apoio. Filantropias, porque realmente, não preciso nem dizer para vocês que nos 4 anos anteriores, impossível conseguir um apoio, um centavo de apoio do governo. Aí construímos, esse já está pronto, já vai para lá. E desenhamos já um para a cadeia da castanha. Estamos concluindo o desenho agora para 4 azeites gourmet, castanha, buriti, patauá e tucumã. E desenhamos um também para levar um laboratório
portátil de fazer sequenciamento genômico, porque o potencial de sequenciamento genético é gigantesco. Se estima que a partir de 2030 o valor econômico do sequenciamento genômico e do uso desse DNA, desse sequenciamento, é trilhões de dólares. Então, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. Quanto que isso nos beneficia? Quase nada. Então, também esse laboratório para capacitar comunidades para fazer sequenciamento, criamos um blockchain, um registro, chama Biobank, em português, Biobank em inglês, já criamos e registramos. Então, esse blockchain já foi criado, e aí estamos buscando agora apoio e dinheiro para construir esses outros laboratórios. E também queremos construir um laboratório para sair. Então, esse é um pouco de biofábrica. Então, a ideia, esse é o primeiro componente. O segundo componente a gente chama Academia Amazônia, que é o que nós já vamos começar agora, que é capacitar populações. Com esse laboratório que nós já possuímos, nós vamos capacitar mais de 120 pessoas para aprenderem a fazer chocolate e populate com indústria 4.0, com, por exemplo, essa biofábrica portátil, é portátil, e ela é energia solar. E ela recicla, não há zero resíduo, por isso é economia circular. Ela processa a água, processa os resíduos, então esse é bem moderno, indústria 4.0. Então esse é já vamos capacitar, isso a gente chamou Academia Amazônia, e também estamos desenhando, eu esqueci de mencionar, que eu estou atualmente ligado ao Instituto de Estudos Avançados da USP, sou pesquisador colaborador, e esse projeto está sendo muito apoiado pela USP também. E um dos componentes do Amazônia 4.0 é a Amazônia Rainforest Business School. Nós desenhamos 20 cursos, estamos começando a buscar apoio para construir 20 cursos sobre capacitar jovens universitários, graduação, pós-graduação, para essa nova bioeconomia, socioeconomia de floresta em pé. E também o maior desafio, talvez, do nosso projeto, nós estamos desenvolvendo um estudo de viabilidade para a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Eu fiz meu doutorado, estudei no ITA, fiz meu doutorado no MIT. Não preciso nem dizer para vocês aqui na Unicamp a importância de você ter qualidade acadêmica e de formação. O ITA que criou a Embraer, então, esse Instituto de Tecnologia da Amazônia, a gente chama de sigla AMIT, é para ter a capacidade de criar inovações tecnológicas, essa bioindustrialização verde. Nesse desenho que nós estamos agora avançando muito, vamos terminar até o primeiro semestre de 2024, tem uma parceria com o professor Adalberto Val, do INPA, e várias outras pessoas. Ele vai ter 5 grandes áreas temáticas: floresta e sócio-biodiversidade, águas, infraestrutura sustentável para transporte, energia e conectividade, paisagens alteradas. A Amazônia tem 2 milhões de quilômetros quadrados alterados, desmatados e degradados. Como restaurar, como criar sistemas agroflorestais, como criar o maior, vamos dizer assim, projeto de remoção de carbono para combater a emergência climática e também impedir o tipping point da Amazônia, e também a Amazônia urbana. Então, essas são as 5 áreas temáticas do Instituto de Tecnologia da Amazônia. E também, um quarto componente do nosso Amazônia 4.0 é você ter a criação desses ecossistemas de inovação, sustentabilidade e negócio. Como que você cria? Bom, vocês aqui em Campinas sabem muito bem. Nós criamos aqui no Brasil inúmeros parques tecnológicos, innovation hubs, que chamam em inglês. Então, essa é a ideia, como você criar isso lá dentro da Amazônia, urbano e rural também. E por fim, nós também queremos criar uma iniciativa de economia inclusiva para os povos indígenas da Amazônia. Povos indígenas vão participar dessa capacitação da cadeia do cacau e do cupuaçu, mas também o nosso primeiro projeto é construir uma biofábrica de chocolate no povo indígena Paiterçuí, em Rondônia. Todos nós conhecemos a famosa líder Charles Louis. Eles são produtores há milhares de anos de cacau, e hoje produzem a semente do cacau que é vendido de chocolate. Eles querem agora construir uma biofábrica. Nós estamos buscando apoio, e essa será a primeira biofábrica avançada numa comunidade indígena da história de 500 anos do Brasil. Então,
esse, em resumo, desculpa, eu passei no meu tempo, essa é a ideia do Amazônia 4.0, nós criarmos uma sócio-bioeconomia de floresta em pé, rios fluindo, não precisamos mais de hidrelétricas, não, energia solar, eólica, biocombustíveis, hidrogênio verde, tudo isso é o caminho. Então, esse é o caminho de sustentabilidade e nós temos essa enorme responsabilidade. Vamos nos tornar uma potência ambiental da sociobiodiversidade. Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos Nobre. Eu gostaria de agradecer as exposições aqui e, enquanto a gente se organiza para passar a palavra para o público, para fazer o nosso ciclo aqui de perguntas, eu gostaria aqui apenas de retomar alguns pontos que foram tocados pelos convidados, que me parecem assim, que unificam um pouquinho o nosso olhar sobre essa mesa, aqui nesse momento dos seminários. Quando a gente se indaga sobre onde estamos diante de um abismo, eu acho que a fala da Lúcia no início foi bem veemente a respeito disso, né? Esse momento que já passou da urgência, como também colocou o professor Carlos Nobre. E isso para mim, muito significativo chegar aqui nesse momento e estar nessa mesa diante de vocês, porque na minha formação eu sou uma quase bióloga, filha dessa casa. Né? Passei pela mão de muitos professores aqui presentes, né, na minha formação, e fui me formar aqui na economia e trabalhando com a economia do meio ambiente no momento em que as pessoas achavam muito estranho, na biologia também achavam muito estranho eu procurar alguma coisa que dentro da minha visão ecológica a gente encontrasse ali a humanidade, né? Então é assim um prazer gigantesco ver as pessoas unidas para falar sobre esse momento de grandes desafios, ao mesmo tempo tão apavorante, né? Mas aqui uma coisa que também podemos coletar como essa visão é uma força positiva de pensar sobre essa tarefa que já está em andamento, né? Então acho que isso também é uma questão aqui que está presente na fala dos nossos professores, e eu acho que para mim também como professora fica esse desafio que foi tocado pela Flávia, foi tocado pelo professor Carlos, a Lúcia Samori também tocou da formação, a formação dos nossos jovens. Isso é uma coisa que é uma tarefa, a gente está se indagando, né, na universidade, o que devemos fazer? A gente ainda faz muita coisa errada para formar os jovens, muita coisa errada. Né? Então a gente precisa olhar para como a gente forma os biólogos, os economistas, os sociólogos, porque essas discussões aqui estão tão distantes da sala de aula tantas vezes, né? Quando deveriam ser a primeira das preocupações, né? E temos tanto conhecimento já sobre isso, tanto conhecimento produzido aqui dentro da casa, aqui nas nossas conexões que fazemos. Eu acho que vocês trazem isso de forma magnífica, né? Eu agradeço muito realmente e muito contente de estar participando aqui dessa conversa com vocês agora. Antes de passar então a palavra para o público, que deve estar todo mundo aí querendo fazer a sua pergunta, eu tenho uma indagação, eu não quero que vocês considerem assim como a pergunta, né? Mas eu vejo que em 3 pontos que nós tocamos aqui nessa mesa, nós temos muitos, a gente pode pensar na relação, né, entre a mineração, a descarbonização, e a descarbonização trazendo aí uma demanda muito grande para a eletrificação, e a eletrificação colocando uma demanda dramática em cima da mineração, e até que ponto essa necessidade da descarbonização ela é um trade-off com essa visão de uma sociobioeconomia para pensar tanto na Amazônia como para pensar mais globalmente, né? Eu me lembro aqui desse programa bioeconômico mínimo do Georges Correia, que passa por aí. A gente funcionar, a gente operar dentro das fronteiras, o que hoje a gente chama de fronteiras planetárias, né? E muito do que se faz hoje na mineração, como a Flávia bem colocou, né, está em conflito
com o que acontece nos territórios em termos de demanda de água, em termos de pressão sobre os povos, né? Como a Lúcia bem colocou também. Né? Então, uma questão de fundo aqui, eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma reflexão ou uma ponderação sobre isso, nesses trade-offs, e como é que se sai desse ponto de saque, desse beco sem saída, como diriam os franceses, né? Mas aí eu já gostaria de passar também a palavra. Oi, boa tarde. Meu nome é Devila. Estou imensamente feliz de estar aqui, né? Acredito que estou falando com o senhor professor assim, dessa forma. Obrigada pela magnífica apresentação de vocês. Eu trago um questionamento, falando das falas do senhor, da professora Flávia. Flávia sempre mostrou muita questão técnica do uso e da aplicação das baterias e a questão da mineração, etc. E o professor ele trouxe uma frase de uma ciência mais afetiva, né? Ela só subiu a economia, nos traz até um conforto na fala. E o meu questionamento é em relação, vocês que estão aí na linha de frente, como que vocês veem isso na aceitação? Se a aceitação do mercado, do financiamento, ela vai mais ao encontro da pesquisa da professora Flávia, que é mais técnica, ou da pesquisa do professor Carlos Nobre, que é um pouco mais, tem uma pegada mais regenerativa, e trabalha mais com essas questões de natureza, que parecem um pouco mais romanceadas, mas do meu ponto de vista, elas são mais importantes e deveriam ser mais estimuladas, nesse sentido. Para a gente entender que temos uma pergunta aqui, depois lá no fundo, depois aqui e depois lá. Estou na ordem. Temos perguntas no WhatsApp. Obrigado a todos pelas exposições. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos. Carlos, é emblemático que você tenha citado o cacau e o cupuaçu, né? Os dois são do gênero Theobroma, que significa pão dos deuses. Né? E a minha pergunta é no seguinte sentido, e junto com isso tem vários outros, você citou alguns, entre eles o açaí, que já tem uma história mais antiga, nosso colega Eduardo Promodido já expôs muito bem como os extrativistas se tornaram fazendeiros da floresta, comunicaram sua renda e tal. Até que chegou um momento que a Embrapa criou uma variedade de sequeiro do açaí e ele então está sendo plantado em larga escala, independentemente se a floresta está em pé ou não. Então eu já agradeço por vocês terem acrescentado não só o sócio na bioeconomia, mas a floresta em pé. Né? E a pergunta é porque super inspiradora essa sua trajetória, né? A gente estava conversando aqui no início, eu já estou pensando o que eu vou fazer depois da aposentadoria. Né? Talvez seja uma saída essa que você está tomando, uma inspiração enorme. Mas também tem gente, e eu vou citar um nome aqui, porque nós estávamos há pouco tempo numa palestra que encheu o maior auditório da Unicamp, que a gente não via desde antes da pandemia isso acontecer, do Ayrton Krenak. E não na palestra em público, mas depois do almoço, o Krenak veio me criticar veementemente a bioeconomia, com o argumento do green colonialism, do colonialismo verde. Será só mais um colonialismo na Amazônia? Como a gente responde a isso? Como a gente traz o Krenak do nosso lado? Estou falando aqui o nome dele, né? E como nós fazemos isso acontecer e mostrar não é só uma boa alternativa. Acho que nós vamos aceitar mais uma pergunta do público, porque nós temos também a pergunta do pessoal remoto. Então a gente já fecha para fazer um primeiro ciclo, para ver até onde vamos, porque temos uma outra mesa logo a seguir. Bom, boa tarde. Eu sou Silvia, sou pós-doc do CEUCI, agradeço a mesa
E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Flávia, que eu acho que ela já respondeu algumas vezes, mas eu gostaria de explicar um pouquinho mais. Bom, Flávia, você bem colocou, né, que a eletrificação a gente tem que olhar não só para o transporte individual, mas sobretudo para o transporte coletivo e público, né, conforme diz nossa Constituição Federal, né, garantir o direito ao acesso ao transporte público coletivo. Mas a gente sabe que nas discussões globais, tanto nas COPs, até mesmo nas discussões de políticas públicas nacionais, haja vista recente, né, medida que acaba, de certo modo, estimulando o transporte individual motorizado, como que a gente faz para, de fato, olhar para a mobilidade urbana sustentável de modo mais amplo, trazendo mobilidade ativa, mobilidade a pé, por bicicleta, conectada ao transporte público coletivo, alinhada também à circularidade urbana, né? Ela traz todas essas medidas junto à governança, atores. Enfim, queria te escutar um pouco sobre isso, os desafios e oportunidades para a gente conseguir chegar nesse caminho. Muito obrigada. O desafio mesmo foi se a gente conseguir terminar essa mesa. As duas perguntas voltadas. A gente precisa também colocar alguma pergunta para o pessoal remoto, né? Quando liberar a possibilidade, eu passo. Vamos tentar sintetizar, porque temos algumas perguntas que estão sendo um pouco rebarbativas aqui, repetem alguma coisa que já foi dita. Boa tarde, professora Lúcia. Como negociar com os garimpeiros ilegais e o mercúrio poluindo nossos rios? Partimos para a legalização e os riscos de contaminação? É uma pergunta do Paulo Silas do Amaral. O Antônio Guerra pergunta: embora o carro elétrico seja uma alternativa, será mesmo uma solução ou um outro problema? E os custos? Como vai beneficiar as populações mais vulneráveis? Mudemos o sistema, não o clima. Para a professora Flávia, de Célia Aparecida Paulino, que o órgão no Brasil controla a mineração desses metais tão importantes para a economia nacional e mundial. Existe algum estudo sobre áreas geográficas promissoras no Brasil? Para o professor Carlos Nobre, vinda a pergunta de Antônio Guerra. A cúpula da mesma Amazônia quer explorar petróleo para diminuir a pobreza na região. Perdemos a oportunidade de adiar o fim do mundo, do Ayrton Krenar. Ou ainda podemos esperançar? Eu acho que agora a gente podia fazer uma rodada de respostas, sim, né? E depois, conforme for, a gente ainda faz mais uma. Olha, boa pergunta. Como é que, se a mineração de ouro vai continuar, nós amazônicas, quem mora no Amazonas ou no Pará, no Acre, nós vamos ter que continuar a conviver com o mercúrio poluente, né, Fábio? Eu não estou defendendo a mineração de ouro em larga escala, não é isso. Eu estou defendendo um país com uma economia múltipla. Eu estou falando de economia, mas eu não sou economista. Mas eu penso na sociedade. Que sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade múltipla, que saiba agir em todos os níveis de decisão desse país e para lá desse país. Nós estamos vivendo grandes transformações. Mesmo o mercúrio, meu caro, sabe o que eles fazem? Eles pegam, eles não põem mais mercúrio. Primeiro, proibido. Segundo, caríssimo. Caríssimo. Eles usam agora o mercúrio, eles reutilizam o mercúrio que já foi utilizado inúmeras vezes. Então, a contaminação é muito grande, é muito importante. E eles, não é falta de saber ou de consciência, eles sabem, eles estão doentes. Algumas etnias têm mais, como se diz isso, mais resistência a consumir pescado, etc., com o mercúrio. Mas não são todas.
as etnias. Os brancos, por exemplo, não têm absolutamente nenhuma defesa contra esse limite. Mas, é claro, as empresas, por isso que nós vamos esperar acabar o capitalismo para poder agir, porque os capitalistas não são idiotas. Eles já estão descobrindo outras inúmeras opções para substituir o mercúrio por outras. Porque o mercúrio ficou inviável não porque ele mata as pessoas, mas porque ele é muito caro. Ele é muito caro e difícil de encontrar. O que eu quero dizer é que a sociedade é plural. Nós temos que ter um país plural. Não adianta sair daqui feliz, porque eu passei a tarde xingando os garimpeiros, sejam eles grandes ou pequenos, ou o agronegócio. E aí continuar minha vida capitalista, bem feliz e contente, achando que eu já cumpri minha obrigação. Eu acho que nós temos que ir para além. Nós não cumprimos obrigação nenhuma. Está tudo aí por fazer e tem que ser rápido. Tá? Os rios, o mercúrio, um metal pesado, ele vai estar contaminando esses peixes por muitos e muitos anos. Tem saída para isso? Tem, mas não é acabar com o garimpo. Aproveitar tecnologia, inovação e vontade política de ir atrás do novo. Mas não tem milagre, não vai sair do peixe de uma hora para outra. Eu tenho um ex-orientando que está muito mal por causa do mercúrio. É um homem forte, jovem e mora em Alter do Chão. E está muito mal. E é uma tristeza para mim ver isso. Por isso que não adianta só vai dar certo se a gente agir no atacado. Não, só vai dar certo se a gente agir no varejo. Não dá mais tempo. Pode começar a sair correndo do prejuízo. Esse é o meu recado. Obrigado a quem fez a pergunta. Obrigada, doutora Lúcia. Acho que a questão da nova Minamata, ela está bem na intersecção dessa questão da mineração e da bioeconomia, né? Sim. Bem, vamos ver aqui para que a gente passa agora. Você quer falar? Vamos tentar aqui reduzir o tempo, né? Bom, eu vou começar por uma das perguntas mais objetivas, né? Qual que é o órgão de controle? Hoje a gente tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. Foi criado muito recentemente, me corrijam aqui, mas acho que é dos últimos 5, 6 anos, né? Que substituiu o Departamento Nacional de Produção de Mineração, que perdurou por décadas aqui no Brasil. Sobre as questões que foram colocadas, né? A mobilidade elétrica, o excesso de técnica, né, ou de distanciamento com a realidade, né, eu queria falar que eu sou formada em sociologia, tá? E tive que estudar bastante para entender um pouquinho desses aspectos técnicos e falo que a gente está lidando com uma questão que é bastante sociotécnica, que combina ali elementos dos mais diversos tipos e resistências, né? E carro elétrico, né, de fato, não é solução, né? Carro elétrico substituindo o motor a combustão interna, nós teremos um ar mais limpo nas cidades, mas a gente vai continuar aí com congestionamento. O pessoal fala, né, de um congestionamento verde, não é a solução, é caro, é muito caro. No Brasil continua sendo até mais caro, por isso que eu tenho direcionado minhas pesquisas na linha do transporte público. Eu acho que agora eu começo a conversar um pouco com Silvia, né? O que é o transporte público eletrificado? Também é muito caro, 3 vezes mais o preço de um ônibus a diesel, mas você consegue colocar um recurso que você dilui mais com a sociedade, sobretudo com as pessoas que mais precisam desse tipo de deslocamento, e você traz aí um conforto muito maior, né? Então, acho que eu iria para essa direção. Silvia, de fato, a gente precisaria incentivar muito mais a mobilidade ativa, a micromobilidade, mas isso acho que tem
outros pontos para serem equacionados, que a gente passa por condições de segurança, né? Eu estou orientando um doutorado que está quase terminando, que fala sobre mobilidade sustentável, e a gente está tentando olhar dentro da gestão pública onde que a gente dialoga com essas ações, né? E onde a gente identifica as ações voltadas para a mobilidade ativa, para a micromobilidade, como que essas iniciativas tomam força, né? Eu acho que a questão que me colocaram também, né, sobre essa sociobioeconomia, também temos aqui Carolina, que está fazendo um doutorado muito bacana sobre lítio, e que a gente está olhando para o triângulo do lítio, e vamos olhar também aqui para o Brasil, para o Vale aqui de Jequitinhonha, e na perspectiva das comunidades que estão ali afetadas por isso. Carolina já fez um grande levantamento sobre a questão de governança nessas regiões, olhando para a Argentina, Chile, Bolívia, e, gente, é muito complicado a gente olhar quem são esses atores, quem dá as cartas, né, e como ficam os interesses, né, mas isso aí precisaria de uma outra palestra para falar. Obrigada, Flávia. E, infelizmente, eu vou ter que encerrar com a palavra do professor Carlos. Não vai mais abrir a palavra para perguntas, infelizmente. Eu não sou da área de migração, mas tem um enorme desafio que pegar aqui, carona, nas duas respostas anteriores, que vocês não mencionaram, porque a gente tem que lembrar o seguinte: na Amazônia, quem financia o crime organizado é o narcotráfico de cocaína. Verdade. O consumo mundial de cocaína não para de crescer no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Então, é um enorme desafio. Enquanto tiver consumo de cocaína, e a cocaína for ilegal, vai ter o financiamento do crime. Enorme desafio. Enorme desafio. Na questão do lítio, você falou bastante, mas a economia circular seria reciclar a maior parte das baterias, né? Quer dizer, esse é o desenvolvimento tecnológico. Outra coisa também, quando falo o preço do hidrogênio verde hoje é caro, mas vamos lembrar o seguinte: em menos de 20 anos, o preço do solar fotovoltaico caiu 80%. Em menos de 20 anos, não vai? O preço do hidrogênio verde vai cair, não vai? Então, eu acho que essas soluções são soluções, sim, que elas vêm. Eu não entendo disso, vocês entendem? Me parece que não precisa de mercúrio para processar o ouro, tem outros métodos de desenvolvimento que são limpos. Então, eu acho que esse é o caminho. Mas não podemos esquecer, quem financia é o narcotráfico. Eles vão parar de financiar o garimpo ilegal? Não sei. Matheus, bom ponto do Ailton, mas, veja bem, nós falamos as línguas latinas, né, anglo-saxônicas latinas, e realmente esse termo foi criado, acho que milênios atrás, séculos atrás, economia. Então, por isso que a gente tentou dar um longo nome para a bioeconomia. A gente escreveu sócio-bioeconomia de saudáveis florestas em pé e rios fluindo. Saudáveis rios fluindo para evitar o metil-mercúrio. Floresta em pé para manter a floresta em pé e não ter monocultura de açaí, e açaí virar mais um vetor só. Então, eu acho que quando você encontrar com o Ailton de novo, pede para ele criar um novo termo. A gente adota amanhã, a gente adota de língua indígena, não sei, eu conheço muito pouco de língua indígena, mas você entendeu? Esse longo nome. E o sócio da sociobioeconomia é para dar enorme valorização ao conhecimento de todos os povos indígenas e comunidades locais. Então é um pouco respondendo o Ailton. Eu conversando com o Charles Surui, com o Neidinha Canindé, com o Davi Vanilva, Francisco Achanin, Raquel Tupinambá, vários indígenas, eles não criticam esse conceito como o Ailton está criticando. Mas, de qualquer modo, se alguém bolar um nome melhor, a gente aceita. Qual é esse problema? Tá bom? Em nome da Diretoria de Direitos Humanos, da CAMEJA, de todas as organizadoras, nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todas vocês, de todas as pessoas que nos seguem via remota, e o professor Carlos Nobre. Para nossa alegria, gostaríamos de agradecer a presença de uma graduanda de História
a Vera, que canta brilhantemente, que é uma estudante indígena, e a Gabriela, que representa os estudantes, né, no Consul. Então temos uma representatividade e dizer que a gente aposta nesta juventude. Exatamente. Bem lembrado. Certo?